Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma live. Seja bem-vindo meu, o seu aí, né? O nosso canal Missão Orar e Sem Cessar, onde todos os dias o nosso Pai Celestial traz sobre mim e você uma palavra agraciada por Ele. Amém? Deus abençoe a todos. Que o nosso Senhor Jesus seja aí, né? Soberano sobre mim, sobre ti, sobre a nossa vida. Que o Pai venha estremecer da graça, da benevolência dele para comigo e com vocês. Amém? Saúdo todos com a paz e a graça. Como eu disse, não a paz que o mundo nos oferece, mas a paz e a graça aí que intercede o meu e o vosso entendimento. Amém? Que o nosso Pai hoje, nesse dia maravilhoso de quarta-feira, venha trazer sobre mim e sobre você saúde, graça, muita luz, muita proteção, muita paciência, muita longanimidade, porque hoje nós vamos falar, né, da longanimidade. Hoje, no terceiro dia aí, falando do fruto do Espírito Santo, hoje nós vamos falar sobre a longanimidade, essa coisa que atrai, que nos faz nós termos, né, precisamos muito disso no dia a dia, para que nós possamos suportar os dias difíceis e os dias de tribulação. Amém? Seja sempre lembrado. Não se use com facilidade. Não perca o seu domínio próprio. Venha sempre buscando de Deus um grande recomeço, um grande, sabe assim, despertar verdadeiramente aí da palavra do Senhor, para que Deus possa, né, vir contemplar sobre mim e você toda leveza, toda longanimidade, toda paciência que precisamos ter para nos darmos um com os outros, com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com colegas, parceiros de trabalho, com as pessoas que muitas das vezes, né, pelo trânsito aí afora, né, acaba se irritando. Então, que nós meditamos isso todos os dias, para que isso não venha ser algo que venha afetar, né, o nosso psicológico, o nosso emocional, abalar a nossa estrutura, e nós perdemos aí a nossa leveza, né? Então, que nós possamos meditar nisso. Amém? Seja bem-vindo a mais uma live. Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o decorrer do seu dia. Que Deus te dê saúde, vigor. Que Deus transforme a cada dia, cada manhã, o renovo dele sobre mim, sobre você. Que Deus venha aí trazer-nos sabedoria para nos lidar com as tomadas de decisão. Amém? E olha, convida a Bá para ser o seu primeiro plano, seu primeiro suporte, seu primeiro estardar no decorrer desse dia de hoje. Como eu sempre pergunto, já fez seu devocional hoje com o Senhor? Se não fez, corre agora para cá. Tire aí uns 10 minutinhos, os minutinhos que nós vamos ter aí de devocional com o Senhor. Vai ser esses 10 minutinhos mais prazerosos, maravilhosos, que vai acrescentar sobre a sua vida coisas positivas e não negativas. Que Deus venha encher o seu coração. Que Deus venha falar com você nesse tempo de devocional que nós temos nesta manhã com o Senhor Jesus. E quero relembrar vocês que nós também estamos aí com o estudo bíblico de Gênesis e Apocalipse. Gênesis já acabou, Gênesis já acabou, Êxodo está aí a reta final essa semana, então termina amanhã o livro de Gênesis, né? Amanhã não, sexta-feira termina o livro de Êxodo, de Gênesis já acabou, mas tem gravado aí no nosso canal YouTube Missão Orar e Sem Cessar. Se você perdeu, vai lá, assiste os conteúdos, os estudos, é muito bom, é de grande avalia para a sua vida espiritual, como foi para mim, é para mim e permanece sendo na nossa vida, todos os dias aprendendo com o Senhor. Então, visita lá, ou escute lá os estudos, se estuda, busca, abre sua Bíblia, segue acompanhando certinho, porque como é bom quando nós estudamos a Bíblia, você conhece, você se liberta de toda a sua cegueira espiritual, você é livre para fazer essa escolha. Nós só continuamos cegos se nós quisermos, porque Deus abre nossa visão para que nós conhecemos a Bíblia e fazemos prática dela. Tenha certeza que quando terminarmos essa Bíblia, nós não seremos mais o mesmo, não teremos as mesmas arrogâncias, prepotências. Você se amadurece com a maturidade cristã,
você se amadurece com a palavra de Deus, você toma posição e acaba compreendendo os planos que Deus tem sobre você. Como é bom quando nós buscamos direção de Deus. Então busca a direção de Deus para que você possa aí suportar os dias e aprender a lidar com as dificuldades. Deus disse que nesse mundo nós viveríamos aflição, mas era para eu e você termos bom ânimo, porque Ele seria conosco e é conosco todo o tempo. Ele não só seria como Ele é conosco. Nós não vemos quando nós estamos cegos, paralisados pelas nossas próprias corrupçências. Então nós impedimos o agir de Deus. Deus está fazendo e nós não vemos. Deus livra-nos todos os dias da mão de Satanás. Deus nos livra todos os dias do perigo. E nós não reconhecemos isso, porque os nossos olhos ainda estão cegos, como um do cego. Nós precisamos começar a enxergar com o olhar da fé. Nós precisamos enxergar. Quando nós começarmos a enxergarmos verdadeiramente, quando nós dermos a credibilidade, o entendimento de conhecer a palavra de Deus, então nesse dia os nossos olhos estarão libertos de todo o pecado, de toda a mazela, de toda a arrogância, maledicência. Então Deus faz com que nós vemos claramente, nitidamente, a cilada que Satanás vem pregando todos os dias sobre nós e nossa família. Se você quer salvar sua família, se você quer ajudar sua família a se libertar, não é com discussão, meus queridos, não é forçando a sua família a ir para a igreja, não, é você buscando discernimento em Cristo, orando, pagando um preço de oração por elas, é você se depositando todos os dias os seus pés no altar, para que Deus reconheça você como filho escolhido dele. E aí o Senhor vem e vem curando, usando através da sua vida, curando a sua família. Mas para que isso aconteça, você precisa realmente se redimir, se regenerar e buscar todos os dias esse entendimento. Então, faça uma diferença na vida da sua família. Faça uma diferença sobre a sua vida. Mude toda a sua estratégia. Busque direção de Deus. E Deus, que tudo vê, fará infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Amém? Essa é a palavra que Deus traz firmemente aos nossos corações. Que nós possamos permitir Ele agir. Ele fazer a alta diferença. Amém? E a palavra do Senhor traz essa busca de conhecimento. E nada mais, nada menos, para que eu e você compreendemos a boa, perfeita vontade do Pai. A longanimidade na Bíblia é uma característica muito definida na doutrina cristã, minhas queridas e meus queridos. Através da Bíblia, estando presente em diversos versículos e textos religiosos. A longanimidade é uma virtude de quem é bondoso, generoso, de quem acredita e tem fé em Deus para ajudar a solucionar os seus problemas. Amém? Essa é uma das virtudes que traz a longanimidade sobre mim e você. A longanimidade foi traduzida como paciência. Em muitas traduções da Bíblia, este traço moral e psicológico implica a capacidade de aguentar as ofensas de outra pessoa. Presta atenção. Quero dar uma pausa aqui. Já começa aqui o tratamento do Senhor sobre nós. Ele diz que, olha só, a longanimidade, ela é um traço moral psicológico que implica a capacidade de nós, como seres humanos, aguentar as ofensas que o outros nos faz, que outras pessoas nos causam. E é tão difícil, né? Nesses dias de hoje, as pessoas em meio a uma discussão, em meio a uma bateção de boca, elas se calarem, é tão difícil, porque o ser humano, ele construiu dentro do interior dele aquela insatisfação que diz assim, ó, toma lá da cá, bateu, levou. Falou, retruquei.
Me falou ofensa, eu vou dar ofensa. Me xingou, eu vou xingar. Me bateu, eu vou bater. Entende? As pessoas estão gerando cada dia mais ódios dentro de si. Estão cada vez mais produzindo coisas horríveis e achando que isso tá tudo certo. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando isso fora das pessoas que não são da presença do Senhor. Estamos falando de pessoas que também estão dentro da presença do Senhor, que anda segundo a palavra do Senhor. Olha como nós estamos nos deixando levar, sermos influenciados pela sutileza de Satanás, que lança essas sutilidades para dizer, olha, você vai deixar o outro te xingar? Ah, mas você vai mesmo deixar o outro cuspir na tua cara, bater na tua cara? Você vai mesmo permitir que o outro te agride e você não vai agredir? Então aqui já começa esse tratamento dizendo que a longanimidade é um tratamento. A longanimidade foi traduzida como paciência. Algo que muitos de nós não temos mais. Algo que sumiu sobre a sociedade. Paciência. As pessoas têm intolerância zero. Mas paciência, nada. Nós precisamos, isso começa no nosso interior. Nós precisamos começar a trabalhar e exercitar essa paciência. Sabe? Em muitas traduções a Bíblia traz bem claro que esse traço moral psicológico implica capacidade. Nós precisamos buscar uma capacidade. Todos os dias nos capacitar para ser aquela pessoa que suporta as ofensas que os outros nos fazem, que outras pessoas nos trazem. Na Bíblia, Deus revela a sua longanimidade várias vezes, pois perdoa e demonstra a benevolência em relação à pessoa que peca e não obedecem os seus mandamentos. Jesus o expõe no máximo de todas as manifestações do fruto do Espírito Santo. Ou seja, ele demonstra perfeitamente o que significa ser longânimo. Porque todos os dias Deus trabalha entre mim e você a longanimidade. Todos os dias o Senhor é longânimo comigo e com você. Principalmente quando nós fazemos atos horríveis. Quando nós machucamos pessoas com palavras, com ações, humilhamos. Isso é horrível. Isso não é de Deus. E Deus ensina como é ser longânimo todos os dias para mim e para você. Ele suportou todo o sofrimento e carregou o peso do nosso pecado, para que hoje nós pudéssemos ser livres e com acesso a Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida de longanimidade. Ele quer que eu e vocês pratiquemos uma vida de longanimidade. Desta forma, o mundo verá que somos diferentes. Aprenda, meus queridos amados, aprenda mais sobre o que é ser longânimo, sobre a longanimidade, como nos versículos trazidos sobre a Bíblia, para que eu e vocês possamos refletir. E nada mais, nada menos que eu vou lá com vocês em Êxodo, capítulo 34, verso 6, para dizer para vocês que lá diz assim: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Aqui Moisés dizia ao Senhor que ele era um Deus compassivo, um Deus misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Que ele tivesse, então, compaixão do povo de Israel. Presta atenção, nós estamos estudando Êxodo. E nós já estamos no 38º capítulo hoje. Nós vamos entrar. E 6 dias atrás nós estávamos no capítulo 34, numa quinta-feira. E falava justamente disso. Quando Moisés pedia ao Senhor que tivesse compaixão, quando o Senhor irá com o povo de Israel para poder matar aquele povo.
porque eles fizeram bezerros para seus deuses deles. Um tempo que Moisés estava lá no Monte das Oliveiras, lá no Monte Sinai, e o Senhor escrevendo nas tábuas os mandamentos dele. Mas o povo de Israel viu que Moisés fazia dias e dias, 40 dias, ele não compareceu, estavam dando Moisés como morto. Então, levantou um outro libertador, um outro Deus. Olha, colocando Moisés no lugar do Senhor. Sabia que Deus, então, poderia ter consumido Moisés? Então, eles levantam um outro Deus para o adorar. E quando Moisés chegou, eles estavam ritualizando, adorando sabe? Esse carneiro, esse bezerro de ouro. E Moisés fundiu isso tudo, queimando de jogo, jogando, lançando tudo ao fogo. E Deus, então, revolta contra esse povo. Mas Moisés chega nessa hora aqui, no capítulo 34, verso 6, e diz a ele: o Senhor é um Deus compassivo. Olha, primeira coisa, ele vai à lembrança de Deus, que ele tenha compaixão, compassivo, que ele seja passivo, tardio no irá com o povo dele. E aí Deus diz: vai lá no teu povo. No teu povo, porque Deus já não considerava mais o povo de Israel, que o traiu como Deus dele, como povo dele. Porque se eles fizeram outro Deus, eles prostituíram, traíram a confiança de Jesus, traíram a confiança desse Deus Altíssimo. E Deus não os conhecia mais. Então, Moisés pede essa compaixão. Pede ele misericórdia. Pede ele que seja paciente com aquele povo, que os perdoa, porque lembrou a ele que ele era cheio de amor e de fidelidade. E ele tinha uma fidelidade, e ele tem uma fidelidade, ele tem a fidelidade dessa aliança que ele fez com o nosso pai Abraão, com Abraão, com Isaac e com os filhos de Israel, que era Jacó, com os filhos de Jacó, que foi transformado em Israel. Jacó, depois do perdão e da aliança feita por Deus. Mas Deus fez aliança com os filhos de Israel, não com Israel. Entende isso? E assim, Deus ira com esse povo, com esses filhos rebeldes, desobedientes, murmuradores. Filhos que ficavam todo o tempo voltando, ao cativo da escravidão. Era pregnado pela escravidão do egípcio. Era, todo o tempo carregado das suas mazelas, dos seus defeitos, dessa mania de querer colocar as pessoas no lugar das outras com grande facilidade. Quantos casais querem quebrar as alianças e têm uma facilidade de colocar outra pessoa no lugar daquela a quem ele jurou naquele altar? Quantas, pessoas têm a facilidade de quebrar alianças de amizade, e colocar outras pessoas naquele lugar? Quantas pessoas, meus queridos e queridas amadas. Eu fico olhando como Deus trabalhou tudo, como Deus fez tudo perfeito, como Deus operou em obras. E nós ficamos ali, perdidos nessa falta de discernimento, de discernirmos o que é certo do errado. Deus, ele trabalha operando sobre mim e você todo o tempo. Deus faz com que eu e você vivemos um propósito, entende? Sobre as nossas vidas. É necessário que eu e você paguemos um preço em obediência. É necessário que eu e você façamos o que é certo todos os dias. Que nós desprendemos de toda revolta, de toda mazela. Assim como Moisés traz o Senhor a ter essa lembrança de aliança, para que ele perdoe e permita mais uma chance para aquele povo. Assim nós devemos ser na vida do outro.
Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 15, diz que tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, que escreveu a vocês com sabedoria que que Deus lhe deu. Deus deu essa sabedoria para Paulo, para que ele dissesse para todos que sejais paciente, que a paciência, ela traz um efeito de salvação. Entende? Lá em Salmos 86:15, Davi dizia: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Olha só, em Êxodo, num tempo passado, Moisés diz isso ao Senhor. E quando você vê mais à frente, já bem chegando ali quase o fim do Velho Testamento, Davi, já na vinda de Davi, Moisés já havia morrido há muito tempo. Davi também faz a mesma relembrança ao Senhor, dizendo: tu és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Por que eu e você não estamos exercendo essa paciência? Por que nós não estamos tendo misericórdia das pessoas, assim como Deus tem misericórdia de mim, de você? Por que nós não estamos buscando, exercitando a paciência, ser paciente e rico em amor? Porque nós estamos esfriando o nosso amor, porque estamos perdendo a fidelidade pelas nossas alianças juradas naquele altar. Qual é o motivo que faz com que nós desistimos do outro com facilidade? A palavra do Senhor traz isso essa manhã. A longanimidade, ela trabalha tudo isso, dizendo: não se ira, não se ira. Trabalha essa paciência. Lá em Gálatas capítulo 5, versos 22, lá no fruto do Espírito Santo, diz que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Faz parte dessa longanimidade. Entende? Já em Efésios capítulo 4, versos do 1 ao 2, diz que como prisioneiro, Paulo rogava, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, Paulo dizia, que vivam de maneira dignas da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam vocês pacientes, suportando uns aos outros em amor. Olha que Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes, dóceis, sejais pacientes, suportando uns aos outros em amor. Por que nós estamos fazendo ao contrário? Nós pregamos o amor e vivemos o ódio. Nós pregamos a paciência e vivemos intolerância zero. Nós pregamos a amabilidade, a mansidão, e pregamos e façamos, sabe, demonstramos aos outros a arrogância, a prepotência. Somos intolerantes, pessoas que saem pisando no outro, humilhando um ao outro. Por que não fazemos de fato o que diz aqui Paulo? Que diz que por que nós não exercitamos essa vocação que recebemos do Senhor? Por que não somos humildes? Por que não somos dóceis, pacientes? E por que é que não estamos amando um ao outro, suportando eles em amor, perdoando, sendo tardio na ira, irando com facilmente? Por quê? Lá em 1 Timóteo, capítulo 1:16, diz que por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrastes toda a grandeza da sua paciência,
usando-me como exemplo para aqueles que nele haveria de crer para a vida eterna. Paulo, presta atenção, era uma pessoa que perseguia a igreja de Efésio, perseguia o povo de Deus. Então, Deus moldou ele chamava Saulo nesse tempo de perseguição. Deus muda a história de Paulo e traz a Paulo uma essência da adoração. Aonde Paulo, então, ele começa a vivenciar verdadeiramente o evangelho do Senhor. E ele se torna um pioneiro daquele que leva a mensagem de Deus. Paulo, que antes era Saulo, o matador, o perseguidor, ele converte no evangelho. Ele recebe Cristo Jesus como o único suficiente salvador da vida dele. Então ele muda a história dele. E ele passa a viver pregando, anunciando, dizendo, e foi preso, foi condenado, morto. Aquele que matava o povo de Deus também foi perseguido por salvar a igreja de Efésio, os coríntios. Então, nós entende isso. Ele saiu da ira, do ódio, do furor, de tudo que era mal, para viver a bondade, o amor, a generosidade. Por que é que nós estamos praticando atos ilícitos em vez de fazer algo que é bom? Porque estamos deixando de viver as coisas boas de Deus e aniquilando venenos que não pertencem ao Senhor. Como eu posso pregar o amor se eu estou vivendo a ira? Como eu posso pregar o amor se eu estou vivendo a maldade, a crueldade com o outro? Vamos rever esse conceito. Vamos nos fazer uma autoanálise e mudar esse conceitimento. Vamos mudar essa visão caótica. Nós temos que pregar o que realmente vivemos para que o nosso povo possa ser transformado como a mente transformada em Cristo Jesus, o coração disposto segundo o coração de Deus. Amém? Lá em 2 Timóteo 4:2 diz que pregue a palavra, estejam preparados a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, não com arrogância e prepotência. Colossenses 3:12 diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Segundo a Pedro 3:9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pareça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E já em Romanos capítulo 9, versos 22 diz, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição. E já no capítulo 2, livro 2 Coríntios, capítulo 6, versos 4 ao 6, diz ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muitas perseverança, em sofrimento, privações e tristeza, açoites, prisões e túmulos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, e em purezas, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo. É no amor sincero. Paulo dizendo para a igreja de Coríntios. Colossenses 1:11, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. E já lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10, ele diz, mas vocês tenham seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Também 2 Timóteo 4:2 diz, pregue a palavra,
Estejam preparados, meus queridos irmãos. Há tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e a doutrina. Já em Hebreus 6,12 diz que de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imite aqueles que por meio da fé e da paciência recebam a herança prometida por Deus. E Tiago 5,10, ele finaliza dizendo: irmãos, tenho os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Aqui, hora nenhuma, nós estamos dizendo que eu e você não vamos passar tribulações, certo? Hora nenhuma, aqui nós estamos afirmando a você que a vida é um conto de fada. Hora nenhuma, nós estamos dizendo para você que a vida não é difícil. Mas eu estou dizendo para você que se você confiar em Cristo Jesus e buscar nele direcionamento, ele vai te ajudar você a suportar os dias difíceis. Aquele colega difícil no trabalho, que fica tentando toda hora, sabe, enfuncar, pisar no seu calo, derrubar o seu alicerce, aquele que quer teu lugar. Deixa eu te falar, Deus tem planos sobre mim e você. Deus age todo o tempo no meu e no seu interior. Peça o Espírito Santo de Deus sabedoria, porque ele vai te dar. Peça a ele generosidade, que ele vai te proporcionar. Peça a ele entendimento, meus queridos. Deus, ele é maravilhoso. E a soberanidade de Deus, ela dura de geração a geração. Deus, ele é maravilhoso. Então, faça dessa essência uma essência de adoração ao seu coração. Traga a essência da importância do que é servir o Senhor. E Deus, que tudo vê, ele fará o impossível acontecer sobre mim e você. Amém? Então eu saúdo vocês com a paz e a graça. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz e a graça que intercede o meu e o vosso entendimento. Um ótimo abraço. Beijo no coração de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor seja sempre soberano para com vocês. Que Deus abençoe a cada dia, a cada manhã. Encha o vosso coração de ternura, de êxito. E que o Espírito de Deus parla sobre a sua casa, trazendo a você leveza, trazendo a você paz, reflexão, longanimidade. Que a tua ira caia por terra, que tua raiva, que tua insatisfação, e que você seja soberano. E que Deus abençoe teu lar, abençoe tua família, abençoe teu dia, e que Deus seja assim grandemente soberano sobre você. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre mim e vocês. Traga-nos a paz. Que Deus vá de conta do nosso alvo de oração sobre a vida de todos os enfermos ali colocado no nosso alvo de oração, sobre todos os casais, sobre famílias, sobre os nossos jovens, sobre a nossa humanidade, a nossa população brasileira, sobre o nosso Uberlândia. Que o Senhor visite a tua casa, Helena Maia. Que o Espírito Santo de Deus seja contigo. Saúdo você com a paz e a graça. Não a paz que te oferece o mundo, mas a paz e a graça que intercede todo o vosso entendimento. Que o Espírito Santo de Deus vos abençoe e vos guarde. E que Deus resplandeça o rosto dele sobre nós e dai-nos a paz. Tenha uma quarta-feira agraciada por Deus. Um ótimo trabalho para quem ainda está no trabalho almoçando. Uma tarde agraciada. Beijo, beijo. Até amanhã, se Deus nos permitir. A paz e a graça e bom dia a todos, em nome do Senhor dos Exércitos.